Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver mais um problema envolvendo o movimento circular uniforme. Nesse problema a gente tem uma coisa um pouco diferente. Por quê? Porque nós temos o acoplamento de engrenagens, tá? Esse problema foi um problema que caiu no vestibular da Unesp e ele encontra-se no livro do Bongiorno, volume 1. Vamos ao problema. O problema ele fala pra gente, que existe um pequeno motor a pilha e esse motor ele é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Então, tá aqui o meu motor e por meio dessas engrenagens, as rodas elas estão acopladas nessa última engrenagem aqui, na engrenagem D. É-me dada a frequência de rotação desse motor, que é 13,5 Hz, e eu quero saber qual a frequência de rotação das rodas. Lembre-se, pessoal, se eu tenho as rodas acopladas no mesmo eixo dessa última engrenagem aqui, então elas vão girar com a mesma frequência dessa engrenagem D. Então, se eu souber qual a frequência de rotação dela, eu sei qual a frequência de rotação das rodas, que é justamente isso que o problema quer. Antes da gente começar a resolver o problema, vamos analisar primeiro como é que é a dinâmica ali da rotação das engrenagens. Bem, como eu falei para vocês, esse motor aqui, ele gira nessa direção aqui, no sentido horário. E, por conta disso, ele vai fazer com que essas outras engrenagens girem nesse sentido aqui, que eu vou explicar para vocês. Se o motor gira nesse sentido, o que é que acontece? Aqui na junção entre as engrenagens, vai ser aplicada uma força nessa direção. Então, com isso, a minha engrenagem ela vai girar nesse sentido aqui, Já a minha engrenagem C, que está acoplada a ela, também vai girar junto com ela. Então, ela também vai girar nesse sentido. E como ela está encostada no dente aqui da engrenagem D, aplicando uma força nessa direção, ela vai fazer com que a engrenagem D gire nesse sentido. Então, notem que aí a gente conseguiu identificar mais ou menos como é que é essa dinâmica. Para que lado cada uma dessas engrenagens elas vão girar e por que que isso ocorre. É importante, e eu vou dar essa dica para vocês, quando a gente tem uma engrenagem girando num sentido, a próxima engrenagem acoplada a ela, geralmente vai girar no sentido contrário, tá? Então, se eu tenho uma engrenagem girando no sentido horário, a próxima vai girar no sentido anti-horário. E a próxima ela vai girar no sentido horário. E se eu tivesse, professor, uma outra engrenagem aqui, Bem, se você tivesse, essa outra iria girar aqui no sentido anti-horário, tá? Então, lembrem-se disso. Cada engrenagem gera um movimento de rotação na engrenagem seguinte no sentido contrário. Outra coisa que eu também sei é que a velocidade linear de rotação dessas engrenagens, elas vão ter esse sentido aí, como eu estou mostrando para vocês. E essa velocidade linear de rotação, ela é a mesma para todas as engrenagens, porque eu estou transferindo o movimento de uma engrenagem para outra, assim como ocorre quando eu tenho ali polias. Feito isso, eu posso até ir atrás de calcular a frequência de rotação aqui da minha engrenagem D. Para isso eu vou utilizar a velocidade, já que eu sei que a velocidade linear de rotação da engrenagem D é a mesma da C, e elas são iguais, né? Essa velocidade linear de rotação, ela pode ser calculada para qualquer uma dessas engrenagens. Basta eu pegar aqui o comprimento da circunferência da minha engrenagem e dividir pelo tempo que ela leva para dar uma volta, né? Aqui pelo período. Eu também posso muito bem reescrever essa fórmula, já que eu sei que 1 sobre o período é igual à frequência, e trabalhar com isso aqui, que é o que a gente vai fazer, já que o problema ele quer e deu informações a respeito da frequência e não sobre o período. Bem, eu vou usar isso aqui, igualando na engrenagem D e na engrenagem C, que é onde eu quero calcular aqui a minha frequência. A frequência da engrenagem D é a mesma frequência de rotação das rodas, porque elas estão girando em torno do mesmo eixo. Eu precisaria também para calcular o raio da engrenagem D, do raio da engrenagem C e também da frequência de rotação dela. Então, tá faltando muita coisa aqui, E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e começar a trabalhar daqui até eu chegar aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui no motor as informações a respeito da frequência. Mas, professor, o problema, ele não deu os raios, ele deu os dentes, de cada uma das engrenagens. Bem, pessoal, não tem problema. Por quê? A gente vai usar o seguinte,
a gente sabe que existe uma relação entre raio e dente das engrenagens. Qual é essa relação, pessoal? Vai ser uma relação de proporcionalidade. E como é que eu sei que a relação é de proporcionalidade entre os dentes e o raio? Pessoal, a gente sabe que se eu tenho uma engrenagem maior, né, uma engrenagem cujo raio é maior, ela vai me permitir colocar muito mais dentes do que uma engrenagem que o raio é menor, tá? Então, o que é que eu fiz? Eu peguei aqui a razão entre o raio da engrenagem maior pela engrenagem menor, e isso vai ser proporcional à quantidade de dentes da engrenagem maior pela quantidade de dentes da engrenagem menor. Então, como essa engrenagem maior ela tem 24 dentes e essa engrenagem menor tem 8, a razão entre esses raios ela é 3. Então, eu posso muito bem dizer que o raio da engrenagem B ele é 3 vezes o raio da engrenagem A. Viu, pessoal? Que legal? Eu tenho como pegar a quantidade de dentes, utilizar essa relação de proporcionalidade entre os raios e determinar uma relação entre os raios, que vai ser muito útil para a gente terminar de resolver a questão. Bem, eu sei também que a velocidade da engrenagem A é igual à velocidade da engrenagem B, né? Elas são iguais a V. Eu posso usar essa fórmula aqui que a gente já usou. Então, eu tenho aqui, ó. Só que dessa vez, o que é que acontece? Eu vou dividir aqui tudo por 2π para assumir. E eu vou pegar e fazer a seguinte substituição. A frequência do motor eu tenho, que é a mesma frequência de rotação da engrenagem A. Então, ela é 13,5. O raio da engrenagem B, a gente conseguiu relacionar com a engrenagem A por meio da razão entre os dentes. Então, o raio da engrenagem B é 3 vezes o raio de A. E eu quero a frequência da engrenagem B. Agora, se eu dividir tudo pelo raio de A, some isso, ó. E a frequência da engrenagem B é só eu pegar esse 13,5 e dividir por 3. E eu vou ter que a minha frequência da engrenagem B ela é 4,5. E notem uma coisa interessante, que a engrenagem B e a engrenagem C, elas estão acopladas uma na outra, não por meio dos dentes, mas sim porque elas estão ligadas no mesmo eixo. Logo, o que é que acontece? A velocidade angular das duas ela vai ser igual e também a frequência de rotação. Então, pensem sempre o seguinte, pessoal. Se eu tenho coisas ligadas no mesmo eixo, não importa o raio, elas vão girar com a mesma frequência e vão ter a mesma velocidade angular. Bem, então eu sei que a minha frequência da engrenagem C também é 4,5 Hz, que é a mesma da B, né, que a gente já calculou ali em cima. E agora eu posso passar aqui para continuar minhas contas. Mas antes eu vou ter que saber também a relação entre esses raios, ó. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar mais uma vez aquela proporcionalidade. E o que é que eu sei? Eu sei que se eu pegar a razão entre o raio da engrenagem maior, que é a D, e o raio da engrenagem menor, vai ser igual à razão entre os dentes também da engrenagem maior pela engrenagem menor. Então, vai ser 24 por 8 também. Se eu fizer aqui a divisão, vai dar 3. Então, eu sei que o raio da engrenagem D é 3 vezes o raio da engrenagem C. E agora que eu já sei a relação entre esses dois raios, eu posso simplesmente ir aqui na minha expressão para terminar de resolver o problema. Então, eu vou dividir tudo por 2π. Eu tenho aqui a frequência da engrenagem C, que eu calculei aqui, ó, porque eu sabia que ela era a mesma da B, que é 4,5. O meu raio da engrenagem D, eu calculei por meio da razão entre os dentes. Então, eu sei que o raio da engrenagem D é 3 vezes o raio de C. Dividindo tudo pelo raio de C, eu vou ter isso aqui, ó. E para calcular a minha frequência de rotação da roda, né, basta eu pegar esse 4,5 e dividir por 3. Então, a frequência de rotação das rodas é 1,5 Hz. Notem que a resposta vai ser a letra A. Essa questão ela é muito interessante porque ela traz informações para a gente sobre o acoplamento entre engrenagem, seja por meio dos dentes ou por meio do eixo, e também mostra como a gente consegue relacionar um raio com outro utilizando informações a respeito dos dentes. Bem, eu espero que vocês tenham gostado.
Se vocês gostaram, deem um joinha aí para incentivar, se inscrevam no canal, compartilhem com aquele seu colega que também está estudando esse assunto. Valeu e até a próxima.